Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest que acabou de sair e que diz que a fraude do INSS, né, a repercussão dela foi maior até do que a crise do Pix, lá do imposto do Pix, lembra que teve em janeiro? O vídeo do Nicolas do imposto do Pix foi mais visto do que esse da fraude do INSS, mas a repercussão de forma geral na internet está sendo muito pior agora, 2,6 vezes maior. Aqui, ó, tá aqui, ó. Fraude do INSS tem 2,6 vezes mais repercussão que a crise do Pix em grupos de mensagem, diz a Quaest. Isso é uma má notícia para o Lula, porque se a questão do Pix já derrubou a popularidade do Lula forte no início do ano, a gente prevê desgraça com isso daqui, né? Não que faça muita diferença, porque o que eu estou falando para vocês, no final das contas, a gente já está chegando no ponto em que o Lula já viu que não tem salvação, ele não vai conseguir ganhar a eleição ano que vem, né? Ele já está indo para a Rússia, para a China, para tentar apoio de governos ditatoriais, né? Que é os robôs do Putin lá, para tentar forçar a narrativa dele aqui no Brasil, quer que o Xi Jinping faça alguma coisa para ajudar ele, ou em última análise, pelo menos, né, acolha ele depois que ele tiver que fugir aqui do Brasil, depois de perder a eleição de 2026. O fato é que é uma pesquisa devastadora aqui para o governo, mas tem uma má notícia para a direita também. Eu vou explicar aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Globo está trazendo aqui a informação dessa pesquisa da Quaest. Os pesquisadores mapearam 3,6 milhões de postagens entre o dia 21 de abril e 7 de maio, e as menções sobre o tema superam a quantidade de comentários sobre a saúde do Bolsonaro e a anistia. Esse é o ponto negativo dessa coisa, tá? Essa crise do Pix, eu não descarto que o pessoal do Lula fez ela, entre outras coisas, com o objetivo de abafar a anistia. Eles queriam alguma coisa para abafar a anistia. Eles achavam que iam pegar coisas da época do Bolsonaro, que a Polícia Federal ia pegar coisas da época do Bolsonaro. Então a ideia deles era abafar a crise da anistia com esse negócio, uma repercussão de roubo do Pix, roubo do INSS, do Bolsonaro e coisa e tal. E era isso que eles queriam uma campanha para atacar o Bolsonaro. Só que o problema é que o Lula é o Lula, né? E no final das contas acabou tendo o grosso das fraudes no governo Lula, e aí ferrou, né? Acabou sendo um tiro no pé do Lula essa história. Mas o problema para a direita é esse, é a questão da anistia. Agora, fora isso, as notícias são positivas aqui, ó. A taxação do Pix, aqui do ponto que foi liberada a primeira informação, cresceu aqui até, tá falando aqui de 1 milhão de menções aqui por dia, 16 dias depois disso, né? O escândalo do INSS foi duas vezes e meia mais forte. Por que isso? Eu falei para vocês isso, né? É uma crise muito mais danosa politicamente para o Lula, que o Brasil tem 40 milhões de aposentados. 40 milhões, o total de brasileiros no Brasil são 200 milhões. 40 milhões são aposentados. Então, em toda família tem alguém. Tem um pai, tem um avô, uma avó, uma tia, um tio. Tem alguém na família é aposentado. Quando não é, um monte de gente na família aposentado. E aí, meu amigo, esse pessoal vai lá e vai... O que aconteceu? O pessoal começou a olhar seu contra-cheque, seu olerite. Caramba, estou sendo roubado, caramba. E é também um motivo pelo qual que eu falo que o Lula não vai conseguir emplacar a narrativa de que a culpa foi do Bolsonaro, porque esse pessoal olha o olerite ali, olha o contra-cheque e caramba, que é 2023 que começou. Comecei a ser roubado em 2023, 2024. Ou seja, foi no governo Lula que eu comecei a ser roubado, né? Enfim, do ponto de vista de estrago em imagem, está muito pior do que a taxação do Pix. E lembra que quando teve esse caso da taxação do Pix, lá em janeiro desse ano, a popularidade do Lula caiu pra caramba. Ela tinha dado uma estacionada, não que ela voltou a subir, ela deu uma estacionada, ela parou de cair a popularidade do Lula. O pessoal estava até comemorando, o PT estava comemorando, não, parou de cair, já estão comemorando, não sei o que lá, só que agora eu acho que vai ter mais problema. Ainda não saiu pesquisa de opinião, mas deve sair nos próximos dias, pesquisa de opinião, como é que está a popularidade do Lula, né? Aqui, ó, segundo o estudo, 50% das mensagens capturadas sobre o escândalo do INSS apresentam críticas e são acompanhadas de notícias, 47%, a grande maioria é crítica. A defesa do presidente, ou seja, os posts falando que a culpa é do Bolsonaro, é só 3%.
É aquilo que eu falei para vocês, não adianta você lutar contra a maré, o Lula está errado. E quando você está errado, não tem como direcionar a coisa, fazer uma narrativa diferente, não sei o que lá, não tem como fazer isso. O Lula está errado. E aí, ou seja, e o pior, né, é o coração do Lula, que é o movimento sindical que está nessa roubada. O desconto, em grande parte, é os sindicatos mesmo. E aí está o pessoal, olha só o suicídio que o Lula está cometendo nesse momento, suicídio político. Esse negócio da Polícia Federal e do INSS não bloquearem e não investigarem os sindicatos do irmão do Lula, o sindicato de não sei o que lá, isso é muito pior para o Lula. Pode parecer bom no primeiro momento, né? Ah, não, porque não vai chegar no Lula, não vamos investigar o sindicato do irmão do Lula, então não vai chegar no Lula e coisa e tal. Mas não, é muito pior, porque isso coloca o Lula no meio da coisa. Né? Se o Lula investigasse o sindicato do irmão e falasse, ó, doa a quem doer, o sindicato que está o meu irmão vai ser bloqueado e vai ter que devolver dinheiro e não sei o que lá, e vai ser investigado, e se meu irmão tiver culpa mesmo nesse negócio, vai ser preso e não sei o que lá. Se o Lula saísse por esse lado, menos mal talvez ele conseguisse se preservar, mas não é isso que está acontecendo. Não, vamos investigar todo mundo, mas esse sindicato aqui não, porque é sindicato ligado ao Lula, é sindicato ligado a deputado do PT, é sindicato ligado ao irmão do Lula. E aí, meu amigo, bota o Lula no meio da coisa, o Lula tá junto. E de fato, porque é o núcleo duro do governo Lula, que é o sindicalismo, né? Aqui, ó, ele diz que a evolução das mensagens no grupos públicos de mensageria teve 3 momentos de volume de menções ao tema, que subiu rapidamente em relação a dias anteriores. O primeiro foi logo na divulgação do dia da operação, no dia 23/4. O segundo ocorre no dia da divulgação do relatório da Polícia Federal, dia 29/4, quando teve a indicação de que o irmão do Lula estava envolvido no negócio, que tinha o sindicato do irmão do Lula, tinha mais um monte de coisa. E o terceiro momento aconteceu no domingo passado, essa segunda-feira, que foi o vídeo do Nicolas. Ou seja, para você ver como o Nicolas tem essa capacidade, como ele tem realmente uma facilidade de comunicação impressionante, né? O vídeo publicado por Nicolas sobre o INSS na semana passada teve um impacto significativo maior nesses grupos nos primeiros 2 dias após a publicação, com 108 vezes a mais de menções em comparação ao vídeo do Pix. É aquilo que eu falo para vocês, é aquela informação que a pessoa vê e fala, caramba, eu quero divulgar isso. E não é divulgação coordenada de grupo bolsonarista, porque se fosse só divulgação coordenada de grupo bolsonarista, ficaria nos grupos bolsonaristas. É aqui que se é coisa orgânica, a coisa orgânica acaba sendo muito mais espontânea. O pessoal olhou para isso, é um tema que todo mundo no Brasil se interessa, porque, de novo, 40 milhões de brasileiros são aposentados. Então todo mundo, toda família tem um aposentado na família, tem alguém que recebe do INSS. Então é um tema que afeta a todos os brasileiros, né? E é um absurdo. Você roubar a aposentadoria de velhinhos, porra, é uma coisa que vamos combinar, né? É coisa de gente do mal mesmo, né? O que é o Lula, né? O que é o Lula. Ou seja, o argumento do Nicolas, ele foi ali direto no ponto, né? Foi lá no ponto e realmente machucou o Lula, né? Agora, olha só como é que está a situação aqui em termos de menções de temas nessas últimas semanas. O escândalo do INSS está ganhando de tudo. Saúde do Bolsonaro foi muito mencionado também, tá? Muita gente falando da saúde do Bolsonaro. Para você ver como é que a internação do Bolsonaro também é aquilo que eu falei para vocês, a importância daquela imagem do Bolsonaro com a barriga aberta e coisa tal, ele querendo mostrar que ele é uma pessoa, né? Uma pessoa normal. O INSS vai querer pintar ele como um monstro daqui para frente, não vai conseguir. Mas o que me assusta nesse grupo aqui é o último tema aqui que foi pesquisado, que é a anistia. De novo, eu não tenho nenhuma dúvida que esse tema da investigação do INSS foi feito pelo PT sob medida para abafar a anistia. A anistia estava machucando o STF, estava machucando o PT. O pessoal falou, temos que dar um jeito de tirar esse assunto, temos que botar um outro assunto, um outro escândalo para tentar tirar esse negócio da anistia. E aí o que eles fizeram? INSS. O pessoal do PT pensou assim, pô, a gente roubou o INSS no primeiro governo. A Dilma roubou o INSS no governo da Dilma. O Bolsonaro deve ter roubado no governo dele também. Vamos fazer uma investigação do INSS, que sempre tem coisa ali no INSS. Todo mundo sabe lá em Brasília que sempre teve muita coisa de roubo no INSS. Tá? Isso não é novidade. Sempre teve muito disso. Aí, só que eles se ferraram, que no governo Lula foi muito pior. Então esse foi o tiro no pé que eles deram. Eles queriam mesmo essa crise do INSS para abafar a questão da anistia. E infelizmente, neste ponto, eles tiveram razão. Eles acabaram abafando. Tem pouca gente falando da anistia.
serve até como um lembrete para mim falar mais disso. Agora, o problema deles é que foi um tiro no pé. Por quê? Porque eles achavam que iam pegar muita coisa do Bolsonaro. Lembra as primeiras notícias que saíram? Não o escândalo que começou na época do Bolsonaro, o pessoal começou a falar que não, que esses descontos irregulares desde 2019... Como assim desde 2019, cara pálida? Isso sempre teve esse desconto do INSS, sempre teve essa porcaria. Né? E muito antes do Bolsonaro, o Bolsonaro, na verdade, diminuiu, né, o número de descontos no INSS, mas enfim, essa era a ideia deles. Depois eles se ferraram, foi um tiro no pé, acabou sendo muito pior no final das contas. Mas a gente não pode deixar morrer a questão da anistia por conta disso, temos que continuar falando dessa história, né? Aí aqui eles tentam falar, não, porque descontos entre 2019 e 2024, repara como é que toda a narrativa era preparada para isso. Era criar um escândalo no colo do Bolsonaro. O Bolsonaro roubou o INSS. Se fuderam quando apareceu aquele gráfico. Na governo Lula, a maior parte... E é o que eu falo para vocês, é impossível deles tentarem contornar isso. Por quê? Porque toda a família tem um aposentado. Tudo quanto é aposentado no Brasil nesse momento, mesmo aqueles que nunca tiveram... curiosidade, estão procurando lá o olerite, o contra-cheque, né, o recibo ali do pagamento para ver o que está descontado, e estão descobrindo desconto ilegal, e estão descobrindo desconto legal na época do Lula, porque a grande maioria dos casos é da época do Lula mesmo, né? Então, ou seja, é uma coisa que vai acabar ferrando o governo Lula completamente. Essa pesquisa da Quaest é bastante ruim. E para ajudar o governo Bolsonaro, a oposição está preparando aqui uma mega campanha para desgastar o governo pelo INSS. Quem rouba não cuida. Acho lindo. É isso aí, tem que aproveitar o tema para botar esse pessoal, para enterrar esse pessoal de uma vez por todas, né? Aqui, ó, a bola foi levantada e a oposição não vai perder essa chance de chutar. Se prepara para inundar as redes sociais com uma mega campanha mirando desgastar ainda mais o governo no caso do roubo dos aposentados do INSS. O marqueteiro Duda Lima e o Fábio Van Garten criaram a campanha que nesse momento está sendo produzido nos vídeos, Aposentadoria Sagrada, quem rouba não cuida. E a ofensiva terá outros braços de ataques, um deles é ter pelo menos um deputado em cada estado oferecendo auxílio aos lesados para tentar ajudar a recuperar o dinheiro surrupiado. Acho importante isso também. Acho que é uma coisa positiva esse negócio de você mostrar, justamente para mostrar isso. E lá no contra-cheque do cara, não tá um desconto, tá aqui, ó, mas olha só, foi desde 2023. Porque eu imagino que essa campanha aqui também é para mostrar que o Bolsonaro fez a coisa certa. Que os descontos estavam subindo lá antes do Bolsonaro tomar posse, na época do Temer estava subindo o desconto. Quando o Bolsonaro entrou, ele descredenciou um monte de entidade maluca que tinha aí e fez a MP para tentar conter esse roubo do INSS. Aí depois teve o problema do Congresso, com esforço do PT ter derrubado o MP do Bolsonaro, e aí depois que o Lula entrou no governo, aí pronto, aí virou festa, né? Então essa pesquisa aqui da Quaest é excelente, muito positiva pra gente mesmo, acho ótimo isso daqui, tá indo no caminho certo a coisa. O que ponto principal é, temos que falar mais da anistia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.